Bom, pessoal, agora nesse vídeo a gente vai juntar, vai apanhar um monte de conhecimentos que já foram compartilhados nos vídeos anteriores. Eu vou colocar alguns casos para vocês e eu quero que vocês reflitam qual seria o código de resposta HTTP, qual seria o comportamento, a resposta que uma API daria em cada um dos cenários que eu vou colocar. Considerem a estrutura e a base de dados que eu estou compartilhando aqui na tela. Então, se eu fizer um GET nessa URL aí na tela, onde eu busco a cidade 100, dentro do estado código 11, dentro do país 55, qual é o HTTP status code esperado e a resposta que viria na requisição? Ok, se você respondeu que viria um status code 200 com o payload com a informação da cidade de Santos, você acertou, parabéns, esse é fácil. Agora, se eu fizer um GET nessa URL de cidades, ou seja, eu quero as cidades do estado de São Paulo, que está no país de código 55, o que retornaria nessa chamada? Ok, se você respondeu que o retorno seria um 200 com a cidade de Santos e São Vicente, você também acertou. Continua fácil, né? E agora, se eu fizesse uma busca semelhante à anterior, mas passando um query string com um filtro pedindo para o atributo nome ser igual Belo Horizonte, qual seria a resposta? Bom, primeiro, é fácil, é um 200 porque a transação deu certo, ela respondeu, ela retornou, não deu erro nenhum. E o retorno seria a cidade de Belo Horizonte dentro de um array. E por que array? Quando se trata de query parameters, a gente não está se referindo a uma instância específica de um recurso, a gente não está passando o ID dela. Logo, por um acaso, esse retorno deu um resultado só, mas um filtro diferente talvez pudesse trazer um resultado com mais valores. Então, por mais que conforme nossa base de dados a gente saiba que só virá 1, o retorno é 1 dentro de array. E se eu fizer uma outra busca, passando um outro filtro, por exemplo, from população a partir igual 30.000, qual seria o retorno? Assim como no exemplo anterior, o retorno seria um 200 com array, com, no caso, a cidade seria Belo Horizonte, porque é a única que corresponde a esse filtro. Mas se eu tivesse outras cidades na base, eu teria mais de um registro nessa resposta. E se eu quiser criar uma nova cidade, fazendo um post em barra países 55, barra estados 11, barra cidades, qual seria o retorno? Ok, se você respondeu 201 created, acertou. Nesse momento, a aplicação vai registrar no banco de dados a nova cidade que você acabou de criar. E lembrando que o post também deve trazer um header location indicando qual é o endereço desse recurso que acabou de ser criado no seu repositório. E se eu fizer um put na cidade 100 alterando algum parâmetro, algum valor dessa cidade, qual seria o retorno? No caso, como a cidade 100 existe, ele vai apenas alterar os parâmetros que eu passei e vai me retornar um 204, no content. Afinal, não é uma pesquisa, não é uma busca, é um pedido de alteração. Então, não preciso devolver nada para o meu cliente. Se eu quiser também implementar esse put, só que por algum motivo qualquer de negócio eu decido retornar a cidade que eu acabei de gravar, como seria a resposta? Ok, nesse caso a resposta seria um HTTP 200, porque afinal agora passou a ter conteúdo. Então, pegando o exemplo anterior e esse, a decisão de retornar ou não conteúdo é do seu negócio. No entanto, caso retorne conteúdo, o HTTP status code é 200 e se não retornar nenhum é 204. E nessa URL aí, se eu fizer um GET em países 10, estados 11, cidade 100, qual seria o código de retorno? Código de retorno, se você falou 404, acertou.
A partir do momento que eu coloquei um parâmetro entrando via path-parâmetro, ou seja, ele faz parte da URL, e eu chamo o servidor passando uma URL que não existe, o código de retorno é 404. E por ser um código da família do 400, isso está indicando que isso é um erro do chamador. Afinal, o chamador construiu uma URL, pediu um recurso no meu servidor que simplesmente não existe. E nesse exemplo aí, se eu chamei país certinho, 55, estados 11, tudo correto, e cidades 999, uma cidade não existente, qual seria o código de retorno? Não muda nada em relação ao anterior, o código de retorno é um 404, porque essa URL simplesmente não existe. E neste exemplo, em que eu tenho todos os parâmetros corretamente, no entanto, eu errei a grafia ali, ao invés de cidades, eu escrevi cidade. Qual seria o código de retorno deste GET? O código de retorno deste GET também é um 404, porque não importa se o trecho da URL que está falho, que está errado, o servidor considera como parâmetro, ou se a URL está com a grafia errada numa parte física, numa parte que representa o nome de recurso. Isso não importa. Em ambas as situações, eu gerei uma URL errada, e quando eu chamo um servidor com uma URL que não existe, o retorno é 404. E voltando a Query Parameters, se eu chamar cidade, só que agora no filtro eu vou passar nome igual Guarulhos. Nota que Guarulhos não existe na minha base de dados. Qual seria o retorno nesse caso? O retorno vai ser um array vazio, sem nenhum conteúdo. E o status code vai ser 200. 200 por quê? Porque deu tudo certo. O cliente passou um filtro, o servidor processou e retornou os resultados que satisfazem aquele filtro. Então, no caso, se eu pedir uma cidade com o nome Guarulhos, o resultado é 0. Processamento funcionando, tudo ok. E o array vazio indica para o meu chamador que realmente não existe, não tem conteúdo associado àqueles filtros. Portanto, note que não existir um conteúdo não representa erro. Muitas vezes, um retorno vazio faz parte de alguma lógica ou de alguma implementação do seu negócio. E se eu passar um filtro em cidades, especificando um query parameter nome-prefeito igual Maria? Neste caso, esse query parameter não existe, eu não implementei ele na minha programação. Qual seria o código de retorno? Se você respondeu que é um 400, parabéns, você acertou. Quem chamou, o cliente, passou um parâmetro que simplesmente não existe. Isso é um bad request. Isso é uma requisição que não está de acordo com o contrato ou com o que está programado. Enfim, aqui estão alguns casos que normalmente geram confusão aí no momento da modelagem. Os outros códigos HTTP são um pouco mais óbvios sobre o funcionamento deles. Esses que eu acabei de passar para vocês são os que historicamente mais têm causado dúvida no pessoal. Então, entendendo bem essa parte, todo o resto é fácil.